Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. 19ª semana depois de Pentecostes. Sábado. Maria Santíssima, modelo da vida solitária e recolhida. Quem é esta que sobe do deserto, firmada sobre o seu amado? Cantares, capítulo 8, versículo 5. Sumário. A Santíssima Virgem amava tanto a solidão que, sendo ainda criança de 3 anos apenas, deixou seus pais e foi encerrar-se no templo. Imagina, pois, a que grau de recolhimento e de união com Deus deve ela ter chegado, quando, feita Mãe de Deus, teve a sorte feliz de viver tantos anos com Jesus Cristo. Se aspiras à honra de ser filho de Maria, aplica-te com todo cuidado à sua imitação, levando uma vida solitária e retirada. Por isso, ama o silêncio, conserva-te sempre na presença de Deus e volve-te muitas vezes a Ele por meio de fervorosas orações jaculatórias. Primeiro ponto. No tempo do dilúvio, o corvo mandado por Noé, fora da arca, ficou a comer os cadáveres, mas a pomba, sem pousar em parte alguma, voltou prestes ao ponto de onde partira. Assim, muitos mandados por Deus a este mundo se detêm infelizmente a gozar dos bens terrestres. Não assim a nossa pomba celeste, Maria. Conheceu que o nosso bem, a nossa única esperança, deve ser Deus. Conheceu que o mundo é cheio de perigos e que aquele que mais cedo o deixa é mais livre dos seus laços. Por esta razão, como afirmam São Germano e Santo Epifânio, a Santíssima Virgem, apenas chegada à idade de 3 anos, idade em que as crianças desejam mais vivamente a convivência com seus pais, foi encerrar-se no templo, onde melhor pudesse ouvir a voz de seu Deus e melhor ainda honrá-lo e amá-lo. Diz Santo Anselmo que enquanto a bem-aventurada Virgem vivia no templo, era dócil, falava pouco, estava sempre recolhida, sempre séria e sem se perturbar. Era, além disso, constante na oração, na leitura da Sagrada Escritura, nos jejuns e em todas as obras de virtude. Era tão amante do silêncio que, como ela mesma revelou a Santa Brígida, se abstinha de falar até com os próprios pais. Não são menos belos os exemplos de recolhimento que a Virgem nos deu, depois de se desposar com o castíssimo São José. Conforme diz São Vicente Ferrer, Maria não saía de casa senão para ir ao templo, e mesmo então ia toda recolhida e com os olhos baixos. Eis porque São Lucas observa que na visita a Santa Isabel, ela foi com presteza às montanhas, para ser menos vista em público e fugir o mais possível da sociedade dos homens. Se Maria foi tão amante da solidão, quando menina e tenra donzela, imagina que grau de recolhimento e de união com Deus deve ela ter chegado, quando já Mãe de Deus teve a grande ventura de viver 33 anos e de conversar familiarmente com Jesus Cristo. Tinham, pois, os anjos razão, para no dia da Assunção da Virgem ao céu perguntarem: quem é esta que sobe do deserto? Sim, porque Maria viveu sempre em solidão neste mundo, como num deserto. Segundo ponto. Se aspiras à honra de ser filho verdadeiro de Maria Santíssima, deves aplicar-te com todo cuidado à sua imitação, levando vida retirada e recolhida. Imagina, portanto, que a Divina Mãe te diz o que o anjo disse um dia a Santo Arsênio: foge, cala-te e descansa. Foge, segundo o teu estado, retira-te à solidão ao menos pela vontade, evitando as conversações inúteis, mormente com pessoas de sexo diverso. Cala-te, ama o silêncio, que é chamado a guarda da inocência, a defesa nas tentações e a fonte da oração. Descansa, repousa em Deus pelo exercício da presença divina, porque, como Deus mesmo disse a Abraão, este exercício é o caminho mais curto para chegar às alturas da perfeição. Anda em minha presença e sê perfeito. Para imitares assim a vida solitária de Maria Santíssima, não é preciso que te escondas em alguma gruta ou no deserto, nem tampouco que deixes as ocupações do teu estado, porquanto é mais meritório trabalhar para Deus do que descansar para pensar em Deus. É, todavia, necessário que faças cada dia alguma, ainda que breve, meditação.
E como a bem-aventurada Virgem conservava todas as palavras de Jesus Cristo em seu coração, comparando-as umas às outras, faze tu também dos bons pensamentos, havidos na meditação, um ramalhete de flores, a fim de refrescar durante o dia o espírito pela sua recordação. É utilíssimo, sobretudo, o uso das orações jaculatórias, que se podem fazer em qualquer parte, tempo e ocupação. Delas, de São Francisco de Sales, que suprem a falta de todas as outras orações, mas todas as orações não poderiam suprir a falta delas. Ó Virgem Santíssima, obtende-nos o amor à oração e à solidão, a fim de que, afastando de nós o amor às criaturas, só possamos aspirar a Deus e ao paraíso, onde esperamos ver-vos um dia, para convosco louvar e amar para sempre a vosso Filho Jesus, por todos os séculos dos séculos.